Bom, fazer parte do Projeto 242 para a gente é ter a tranquilidade de fazer parte de uma comunidade bíblica. Tudo aquilo que os outros membros já falaram aqui, tudo isso é baseado na palavra. A questão da missão, a questão dos membros, o louvor, a comunidade. Aqui a gente tem a tranquilidade de não estar solto, fora da palavra. Tudo está fundamentado em Jesus, fundamentado em Deus. E isso é essencial e inegociável. Então é por isso que a gente gosta tanto de fazer parte dessa igreja e convida você que, se você quiser vir nos conhecer, após esse período de pandemia, você está convidado. E continue acompanhando os nossos cultos online, que com certeza você vai ser abençoado. O sentido da vida. Poxa, é profundo. Cara, o sentido da vida é uma pergunta muito difícil. Nossa, difícil. Porque até os 20 e poucos anos eu acho que eu não tinha sentido. Pra mim é algo orgânico. De verdade, a primeira coisa que eu consigo pensar é em alimentação orgânica. Eu sou filha de bióloga. O orgânico pra mim tem que ver com alimentação, terra, natureza. Algo orgânico é algo que a gente planta e que a gente colhe. Assim. Na cidade, que é um ambiente tão superficial, de relacionamentos muitas vezes vazios, a gente tem a proposta de construir relacionamentos intensos, profundos e também relacionar isso com fé, com espiritualidade de uma forma relevante, que tenha um real significado para nós. Orgânica é confrontar a cultura com o divino. Orgânica é amar ao outro como ele nos amou. Há dúvidas que dão nó na mente, mas há certezas, há ideias e há descobertas que dão nó no coração. Orgânica para mim é mais do que um grupo de amigos que se encontram para falar sobre a vida. Para mim é uma família que se uniu para falar sobre verdade. Siempre que vengo a Orgânica, para mí es la misma cosa. Es como un refresco que trae a mi alma. O Orgânica para mim tem sido uma rede de cuidado, tem a proposta de ser um organismo vivo. E a gente se encontra, fala sobre coisas, dificuldades que passamos e a gente tenta achar algo em comum e alguma solução para isso através da nossa fé, através do que a gente acredita. Ele falou uma frase que mexe muito comigo. A frase fala assim: em quem buscaremos socorro, se não em alguém mais forte do que nós. Bom dia! E mais uma vez a gente está aqui e a gente tem essa oportunidade da gente se reunir para a gente poder louvar a Deus e para a gente poder ouvir um pouquinho do que Ele está falando. É muito bom a gente ter em quem confiar, é muito bom a gente saber que realmente as nossas forças são renovadas, que a gente pode confiar nesse que é a fonte da vida. E a gente vai começar esse momento orando. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor é esse Deus poderoso, o Senhor é esse Deus em quem a gente confia, meu Pai, e é em Ti que a gente realmente espera. Pai, a gente te agradece, porque como esperança nós temos em Ti, Paizão, a gente tem um futuro que vem de Ti. Então é muito bom a gente poder descansar em Teus braços. A gente pede por cada um que está assistindo também, Deus, pela Tua bondade. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece o porquê, inclusive, cada um está assistindo essa reunião. Que a gente possa Te louvar com músicas, que a gente possa ouvir mais do que o Senhor tem para falar com a gente, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Amém. Então aproveite esse momento e que esse momento seja uma bênção na tua vida. Valeu. Bom dia a todos, bom dia 242, bom dia amigos que nos assistem pelo projeto, pelo canal do YouTube. Queríamos convidar vocês, a sua família, para que todos juntos cantemos para Deus, músicas que falam de amor e de esperança. Cante junto com a gente, Deus abençoe nesse domingo maravilhoso.
Sabes o quanto vaguei quando encontrei o caminho e a tua alegria me encheu de canções e pude seguir. Eu descobri que a cruz é o que faz tua chama brilhar. Lenho perene que aquece o fogo divino, sinaliza o perdido lugar onde te encontrar. Ei! Estrela da manhã, brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus és meu farol. Estrela da manhã, brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus és meu farol. Eu procurei tua luz, Senhor. Eu procurei tua luz. Sabes o quanto vaguei quando encontrei o caminho, a tua alegria me encheu de canções e pude seguir. Eu descobri que a cruz é o que faz tua chama brilhar. Lenho perene que aquece o fogo divino, sinaliza o perdido lugar onde te encontrar. Estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus és meu farol. Estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus és meu farol. Estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus és meu farol. Jesus és meu farol. Tu és o meu farol, tu és a minha luz, Jesus. Tu és o meu farol. Isaías 40:31 diz isto: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que você esteja correndo com o Senhor, porque você não irá cansar.
Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força e traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força e traz a esperança. Sim, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Oh, 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 oh. Aleluia, Senhor. Ó Deus, Tu és a força e traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. É, Senhor, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Aleluia, Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco,
de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levar os presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Hoje iremos falar de um evento que ficou conhecido como a conversão de Saulo de Tarsus, ou de Paulo, o apóstolo Paulo, se você preferir. Talvez, como alguns dizem, esse é o evento, ou a conversão que teve maior repercussão na comunidade cristã e para a história cristã. Até hoje, os nossos irmãos católicos, eles celebram no dia 25 de janeiro a conversão do apóstolo Paulo. E nossa cidade, a cidade de São Paulo, também nessa data comemora o aniversário da cidade. Isso não é uma mera coincidência. Os jesuítas, quando eles foram fazer o culto de inauguração da cidade, eles escolheram justamente essa data para homenagear o apóstolo Paulo. É por causa desse relato do Novo Testamento que nós encontramos algumas expressões que viraram populares. Por exemplo, quando alguém se dar mal, nós temos aquela expressão caiu do cavalo. Essa pessoa caiu do cavalo, não deu certo o que ela fez. O interessante é que nos relatos sobre a conversão do apóstolo Paulo, em todos os textos não aparecem nada sobre um cavalo na história. Mas o relato é em homenagem, ou pelo menos foi assim conhecido por causa do texto de Paulo e da sua conversão. O fato é que a conversão do apóstolo Paulo repercutiu e era tão importante para a igreja primitiva que o próprio autor do livro de Atos, o Lucas, ele relata 3 vezes essa mesma história. No capítulo 9, como nós vimos aqui, que foi narrado, tem esse relato da conversão, essa narração da conversão do apóstolo. No capítulo 22, Paulo, fazendo a sua defesa pública lá em Jerusalém, ele também relata aquilo que aconteceu no caminho de Damasco. E mais uma vez, no capítulo 26, nós vamos encontrar o relato da conversão do apóstolo, quando ele está com o Herodes Agripa II. Lá, nessa tentativa de convencer o Herodes sobre aquilo que tinha acontecido com ele, ele vai relatar a experiência que ele teve a caminho de Damasco. Ou seja, algo significativo aconteceu nessa conversão, nessa transformação, nessa mudança desse homem chamado Saulo, para que ele pudesse mudar o seu rumo e tivesse esse encontro e se tornasse uma figura tão importante para o cristianismo. Nós estamos falando da conversão do apóstolo Paulo. E o que é conversão? No dicionário, nós vemos que conversão é quando existe uma transformação, quando uma coisa passa a ser outra coisa, uma modificação de sentido. Nós geralmente estamos acostumados com esse termo, conversão, para indicar quando uma pessoa se converte de uma determinada religião para outra religião, ou quando um ateu, alguém que se dizia não acreditar em nada, passa a acreditar agora em uma divindade. Ele se converteu a essa divindade. Essa deve ser a pergunta. Só que para responder essas duas questões, do que aconteceu com o apóstolo Paulo e o que isso tem a ver conosco, nós devemos nos perguntar uma coisa antes e responder: quem foi Saulo? A primeira aparição de Saulo no livro de Atos está no capítulo 7. O Dude leu e comentou os eventos desse capítulo há 2 semanas atrás. Nesse capítulo, nós vemos Saulo aparecendo naquilo que ficou conhecido como o assassinato do Estevão. Estevão era um homem cheio de fé, de esperança, um seguidor de Cristo, mas ele foi martirizado pelos judeus. E Paulo estava lá, não só presente, observando o que estava acontecendo, mas ele estava lá autorizando aquilo que estava acontecendo, aprovando aquele evento, aprovando a morte de um homem. Saulo era um jovem, diz o texto,
Ele era um jovem que nasceu em Tarso, na cidade de Tarsos. Ele cresceu estudando aos pés de um fariseu chamado Gamaliel. Paulo se declarava como um zeloso em sua religião. Ele dizia que entre os judeus, aqueles que estavam talvez estudando junto com ele, ou cresceram com ele no movimento dos fariseus, ele se considerava como um destaque. E o que quer dizer quando ele fala que ele era zeloso? Nós temos que entender que zeloso, para aqueles que estudam o Novo Testamento, e principalmente as cartas de Paulo e os movimentos religiosos daquela época, o zelo que os fariseus tinham era um zelo por justiça, pela justiça de Deus. Vejam bem, aqueles homens estavam buscando a justiça de Deus para libertá-los da opressão que eles estavam vivendo naquele tempo. Eles acreditavam que eles estavam vivendo essa opressão e que Deus não estava operando e salvando eles, porque o pecado daqueles homens e a idolatria afastava Deus de um resgate da opressão dos inimigos. Naquela época, os inimigos eram os romanos. Então, Paulo se tornou um perseguidor daqueles que vacilavam no seu judaísmo ou na sua crença. Para Paulo, por exemplo, o que Estevão fez de declarar que Jesus era o Senhor, era uma anomalia, era uma idolatria, era algo que não deveria acontecer. Um homem, um judeu que cresceu ouvindo a Torá, não poderia declarar que um homem que morreu na cruz era Deus. Para Paulo aquilo era uma traição ao judaísmo. Então ele estava evitando que esse tipo de pessoas, os cristãos, tivessem voz. E pelo seu zelo pela religião, seu zelo por fazer aquilo que ele achava que era certo, o levaria a matar e perseguir pessoas. O maior traço, ou o traço que é notável em Paulo pré-cristão, é a sua perseguição aos cristãos. Em várias das suas cartas, ele vai dizer que ele era um perseguidor daqueles que criam em Jesus. Ele perseguia a igreja de Jesus. Ele chegou a dizer que ele gostaria que tivesse acabado, ele queria acabar, exterminar com a igreja. Por que Saulo fazia isso? Porque para ele, como fariseu, os cristãos eram uma ameaça. Ele ameaça a recuperação ou a restauração de Israel por parte de Deus. E eles tentavam manter os judeus na linha através da moralidade e através da religião. Ele estava absolutamente certo em sua devoção a Israel e a Torá, mas errado em sua visão e vocação da identidade de Israel e da missão de Israel. Dessa forma, podemos concluir que a religião, por mais sincera que possa ser, não nos garante estar no caminho correto. Nós podemos estar fazendo as coisas de forma religiosa, achando que estamos agradando a Deus, mas estamos bem longe, muitas vezes, de estar fazendo coisas que realmente agradam ao Senhor. Mesmo em sua busca em agradar a Deus, Saulo estava errando o alvo. Muitas vezes a religião cega a pessoa, impossibilitando de ver qual é realmente o propósito de Deus. A lei, por exemplo, ela era capaz de informar, mas não de transformar. A lei não faz com que você consiga evitar o pecado do seu coração. Saulo, depois desse encontro que tem a caminho de Damasco, desse encontro com Jesus, ele vai escrever que ele, que foi obediente à lei, não evitava que as cobiças do seu coração pudessem levar a pecar. Nós vamos ler isso em Romanos, no capítulo 6, 7 e 8, quando ele fala da cobiça do seu coração, de que a lei mostrava para ele algumas coisas, mas de que o seu coração o levava a pecar. Nós podemos seguir uma religião, lutar com a moral religiosa, acharmos que estamos trabalhando para Deus, mas na verdade podemos estar fazendo tudo errado, assim como Paulo. Ele estava indo a caminho de Damasco, achando que ele estava fazendo as coisas corretas, mas ele estava indo para perseguir pessoas e que, se fosse possível e necessário, assassinar pessoas, como aconteceu com Estevão. Saulo estava vivendo uma cegueira espiritual. Antes de perder a sua visão a caminho de Damasco, ele já estava cego espiritualmente, porque ele estava cego pela religião. Porque é isso que a religião muitas vezes nos faz.
ela vem para nos cegar. Vou dar um exemplo de uma cegueira religiosa. Na manhã de 7 de junho de 1964, no estado do Mississippi, lá nos Estados Unidos, na capela de uma igreja metodista, um pastor se levantou e fez a seguinte oração: ó Deus, nosso guia celestial, como criaturas finitas do tempo, reconhecemos a Ti como nosso soberano Senhor. Que lhe sejam permitidas a liberdade e as alegrias provenientes de reinar completamente em nossa terra. Que nós tenhamos sempre a coragem de nossas convicções, para que sempre possamos lutar por Ti e por nossa grande nação. A oração continua com frases de alguém que está totalmente submisso a Deus. E ele termina a sua oração assim: abençoa-nos agora nessa assembleia, para que Te honremos em todas as coisas. Oramos assim em nome de Jesus, nosso bendito Salvador. Ao terminar essa oração, estava inaugurado o movimento da Ku Klux Klan. E o que foi esse movimento? Foi um movimento de homens que montaram em seus cavalos, que hastearam as suas bandeiras com o símbolo da cruz, mas saíram com as suas armas para assassinar os negros e aqueles que eram seus opositores da visão desse movimento. E esse caráter altamente cristão desse movimento não é nenhuma exceção na história. Muitas das barbaridades realizadas, como o próprio nazismo, tinham como pano de fundo a religião cristã. E isso chega a ser um absurdo, o vínculo do nome de Jesus com movimentos de barbaridades totalmente contrários aos exemplos, aos ensinamentos e à vida de Cristo. E sabe de uma coisa? Nossa geração não está distante de se utilizar do nome de Jesus e da religião para fazer coisas totalmente contrárias e bizarras. O relato do caminho de Damasco nos ensina que a religião que não se submete a Cristo e aos seus ensinamentos é uma religião falsa. Pode estar com uma roupagem cristã, pode-se dizer que se segue a Jesus, mas se não se submete a Jesus e ao seu senhorio e ao amor de Cristo, é uma religião falsa. O relato continua, diz que Saulo foi confrontado por Cristo. Ele ouve uma voz que diz: Saulo, 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 por que você me persegue? Interessante é que Saulo não estava perseguindo Jesus. Saulo achava que Jesus estava morto. Inclusive, ele está perseguindo os cristãos, porque os cristãos anunciavam que Jesus estava vivo. Para ele, Jesus estava morto. Mas ele ouve a voz de Jesus. E o interessante é que, ao ouvir a voz de Jesus, e Jesus falar: por que você me persegue? Nós aprendemos uma outra coisa. Aquele que persegue a igreja de Jesus está perseguindo a Cristo. Jesus diz assim: você está me perseguindo, Paulo. Mas Paulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os discípulos de Jesus. Ao ouvir isso, Paulo deve ter tomado um choque. Jesus estava morto para ele. Nós não sabemos quais tenham sido os pormenores desse encontro, mas fica evidente que Saulo ali sofreu um grande golpe no seu orgulho, nos pilares da sua crença, da sua religião. E ele foi totalmente convencido a partir daquele momento de que estava errado a respeito de Jesus. Caiu ao chão, desceu da sua plataforma, da plataforma da religião, porque ele ouviu a voz de Jesus. Saulo, com certeza, passou por momentos depois, na sequência desse evento, de reavaliar o seu coração, reavaliar as suas crenças. Porque depois disso a história continua e esse homem,
recebe o Espírito Santo e de perseguidor da igreja, passa a ser um grande discípulo e pregador daquilo que Jesus tinha feito. E a outra coisa, então, que nós podemos ver que essa história nos ensina é que o poder da graça divina é capaz de transformar um coração que está enraizado em alguma religião, em crenças erradas, em teologias erradas. Deus, com a sua graça, é capaz de transformar um coração assim e formar desse coração um coração de alguém que se torna discípulo de Jesus. Paulo se tornou um discípulo de Jesus, um dos pilares da igreja. Teve uma importância tremenda nos fundamentos daquilo que nós temos como a religião cristã hoje. 13 cartas do Novo Testamento são atribuídas ao apóstolo Paulo. Paulo passou a ver que Deus estava fazendo algo novo através de Jesus. E ele vai dizer isso em Gálatas. Ele vai dizer que Deus, na sua graça, revelou seu Filho Jesus Cristo. E isso o transforma. E ele começa a entender que os poderes das quais ele achava que o Messias iria vir são poderes diferentes. Jesus ensina que o seu reino é um reino diferente. Jesus ensina e mostra a Paulo que ele havia iniciado uma operação de resgate, um processo de restaurar o ser humano e o cosmos. Paulo entende isso. E aquele homem que estava cego da religião começa a olhar com outros olhos e querer participar então, junto com Jesus, dessa missão de Deus. Ou seja, a mudança, a conversão que teve em Paulo não foi uma mudança de uma religião para outra, foi entender o que estava acontecendo com a sua religião, foi entender quem era Jesus Cristo. E ele então passa a ser um seguidor desse Jesus. E ele muda a história completamente. Ele abandona a religião para ser um imitador de Cristo. Então, o que eu tenho me perguntado é, nesses dias, e a igreja de hoje em dia? Será que esse não é o momento de nós pararmos e reavaliarmos se nós somos seguidores de Jesus ou somos seguidores de uma religião? Porque quando nós olhamos para aquilo que nós consideramos cristão ou evangélico muitas vezes, nós estamos vendo tanta barbaridade em nome de Jesus, tanto radicalismo por algumas coisas, das quais Jesus não se enquadra, que não combinam com Jesus. Quando ouvimos pessoas que não são cristãs e nós perguntamos a essas pessoas, o que vocês acham dos cristãos? Elas vão responder que os cristãos são fascistas, enganadores, charlatões, hipócritas, orgulhosos, ladrões. São pessoas que não se importam com a natureza, com o meio ambiente. São inclusive pessoas que não demonstram amor pelo próximo. Isso é um absurdo. Porque o que Jesus nos ensinou não tem nada a ver com isso. Mas esse é o testemunho que nós estamos dando. Eu sei bem que Jesus disse que nós seríamos odiados por sermos cristãos. Mas às vezes me aparenta é que nós forçamos a barra para isso. Parece que nós fazemos tantas coisas que não condiz com o cristianismo e nós somos acusados por elas. Nós estamos forçando que as pessoas nos odeiem. Quando Jesus disse que as pessoas iriam nos odiar, ele não disse por essas coisas que eu mencionei aqui, porque somos considerados como charlatões, hipócritas. Não, Jesus disse que nós seríamos odiados porque nós seguiríamos o caminho do amor. E as pessoas não iriam entender esse caminho do amor. Nós não estamos mostrando nenhuma preocupação com os valores das quais Jesus nos ensinou. Eu tenho 41 anos. Eu cresci em um lar cristão, naquilo que se pode considerar um lar cristão. Minha mãe me levava para a igreja desde cedo, junto com os meus irmãos. Nós cantávamos
os hinos, conhecíamos as histórias. Eu cresci em um ambiente assim, eu me casei, eu tenho filhos e tenho tentado de alguma forma, juntamente com a minha esposa, ensinar os nossos filhos esse caminho ou essas doutrinas que nós aprendemos. Até aqui com vacilos, erros e alguns acertos nessa jornada, mas no meio de tudo isso eu me considero um cristão. Tenho me considerado até então. Mas nessa parada da pandemia, eu me peguei em uma crise. No meio de tudo isso, ao parar de frequentar os cultos, porque muitas vezes nós frequentamos os cultos como um clube, nós estamos acostumados a ir no clube. Encontramos amigos lá, participamos de um tempinho e depois voltamos para a nossa rotina. No meio de tudo isso, dessa pausa, eu tenho me perguntado se eu sou realmente um seguidor de Jesus ou se eu sou um cristão da religião apenas. Lá em casa nós temos feito essa pergunta. E no meio dessa pergunta nós temos nos questionados qual é o nosso envolvimento, por exemplo, com a sustentabilidade. Qual que é as nossas ações para com cuidado com o próximo. As músicas, as orações, essas coisas nós não deixamos de fazer. Mas somente isso, muitas vezes não nos torna um cristão, nos torna um religioso, como Paulo. Muitos que estão assistindo aqui tiveram já um encontro com Jesus. Talvez não nessa proporção que Saulo teve, com vozes, luzes, mas de alguma forma você teve um encontro com Jesus, assim como eu tive. Ouvindo a palavra de Deus, alguns foram apresentados a Jesus por conversas com amigos, outros de forma milagrosa, através de sonhos e visões, tiveram um encontro com Jesus. Ouviram esse chamado de se tornar um discípulo de Jesus. Mas esse encontro com Jesus, como Gordon Fee fala, é apenas um marco inicial, um checkpoint da nossa caminhada cristã. A verdadeira conversão, a verdadeira transformação que Paulo experimentou, não foi apenas nesse encontro com Jesus. Esse foi o início da sua caminhada. Foi a conversão diária. Foi a busca por se manter cheio do Espírito. Foi matando o velho homem todos os dias, como ele diz em Romanos, mortificando as obras da sua carne, se desvinculando das coisas que o atrapalhavam de chegar ao alvo. Foram essas coisas. E por que Paulo fez isso? Porque ele passou a entender que em Jesus Deus estava reconciliando todas as coisas. Ele passou a entender que a vida cristã só pode ser vivida pela fé e no Espírito Santo. Mas ele passou a entender que essas coisas operam através do amor. Paulo, o antigo perseguidor da igreja, que perseguia sem piedade os cristãos, teve um encontro com o amor. Foi o amor de Deus que o constrangeu. O amor de Jesus é um amor radical, que não se enquadra na religião. E eu acho que cristãos, católicos e protestantes, muitas vezes estão trocando esse amor radical de Jesus por expressões religiosas. Nós conhecemos muito bem as frases religiosas. Estamos acostumados com essas frases. Os nossos lábios estão sempre dizendo frases religiosas, ou pelo menos deveriam dizer. Mas acontece que quando nós olhamos para o cristianismo hoje em dia, nós vemos que as pessoas estão com frases religiosas nos lábios, mas com ódio no coração. Não dá para falar outra coisa quando você vê discursos de ódios em nome de Jesus. Quando uma mulher ofende uma pessoa de uma opção sexual,
se dizendo serva de Deus, e ela começa a ofender e a querer bater na pessoa. Isso não tem nada a ver com Jesus, isso é um absurdo. E isso está acontecendo na nossa época. Que cristianismo é esse? Está na hora, e a minha oração e o meu desejo, aquilo que está acontecendo comigo, que possa acontecer com todos os meus irmãos, é que nessa hora, nesse momento, nós venhamos a fazer uma reavaliação do nosso chamado de discípulos de Jesus nesse mundo. Nós precisamos de uma conversão, talvez nós precisamos de uma conversão novamente. Não da conversão apenas da moralidade religiosa. Essas coisas são importantes, abandonar os pecados, Paulo vai falar sobre isso, do abandono do pecado, do abandono do velho homem, mas da novidade de vida, do andar em amor. O mundo precisa do amor. Uma das coisas que nós vemos nessa história da conversão de Saulo é que logo depois que ele teve esse encontro com Jesus, foi levado até Damasco, passou a ser orientado por Ananias, recebeu o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi para a missão. E qual era a missão? Era ser igual a Jesus. Saulo começa a encorajar os irmãos a enxergar a boa notícia do Evangelho. A boa notícia de que Jesus existe, de que Ele está vivo e que nele uma nova humanidade é redimida e criada, como sendo a única família de Deus, sem separação de raças mais. Ele vai falar no seu texto de Efésios que não existe mais separação entre judeus e gentios. O poder de Deus é o poder que pode transformar o mundo. E esse poder é manifesto através do amor. E essa é a boa notícia que precisa ser espalhada com boas ações. O Evangelho precisa de boas ações. Eu gosto de um livro chamado Rei Jesus, do teólogo Michael Frost, que escreveu algo que me impactou muito da primeira vez que eu li. Ele disse assim: seguir Jesus envolve muito mais do que apenas aceitá-lo como seu Salvador, através de alguma oração de compromisso. Não importa o quão sincera essa oração tenha sido feita. Para seguir Jesus, você precisa imitá-lo, usando a vida dele como padrão para a sua vida. E chamamos isso, essa imitação, de se tornar um pequeno Jesus. E foi isso que Paulo nos ensinou. Paulo diz assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E seja imitador de Jesus significa que nós vamos adotar os valores encarnados e expressos na vida de Jesus em seus ensinamentos. Frost vai dizer que só Jesus podia alimentar milhares de pessoas com pequenas quantidades de pães e peixes. Mas nós, como imitadores de Jesus, podemos adotar os valores da hospitalidade e da generosidade. Talvez não temos a possibilidade, ou não vamos ter a possibilidade de pregar às multidões, mas podemos nos comprometer a falar a verdade e não a mentira. Não podemos morrer pelos pecados de ninguém, mas podemos viver uma vida de altruísmo, sacrifício e sofrimento em Cristo. Ser imitador de Jesus é deixar de ser escapistas, pensando apenas no céu. Imitador de Jesus, assim como Paulo, são aqueles que não vivem mais para si. São aqueles que podem dizer: eu fui crucificado com Cristo e a vida que agora eu vivo nesse corpo, não vivo por mim mesmo, mas eu vivo pela fé nesse Jesus, que é Filho de Deus e que me amou e se entregou por mim. Imitador de Jesus é ter a vida falando muito mais do que as suas próprias palavras.
Precisamos entender que o nosso Deus é amoroso e enxergar esse amor de Deus e querer levar esse amor de Deus para outras pessoas. Precisamos entender que Deus deseja e ama e é justiça e deseja a justiça e pede que nós, como seu povo, vivamos uma vida de justiça, mas não só que vivamos uma vida de justiça, mas que passamos a defender os injustiçados. O nosso mundo precisa de transformação. E o envolvimento de imitadores de Jesus se faz necessário hoje. Precisamos cuidar da criação, se envolver com causas ambientais. Precisamos viver uma vida pautada na simplicidade, na generosidade e no contentamento. Precisamos nos envolver em lutar para que em nossas igrejas não haja racismo, para que em nossas igrejas não haja discriminação. Precisamos de um reavivamento que vai transformar esse mundo com ações de imitadores de Jesus. Essa é a transformação, a conversão que o mundo precisa ver em nós. Pessoas que saem das trevas para a luz. E que essa luz possa brilhar. Que essa luz possa revelar, de fato, quem é Jesus. Para que quando nós ouvirmos falar quem são esses imitadores de Jesus, não vamos ouvir mais que nós somos enganadores, charlatões, hipócritas. Mas eles vão falar assim, esses caras vivem de uma forma radical. Esses caras vivem de uma forma que talvez eu não consiga viver, mas eu admiro. Nós precisamos disso. As pessoas precisam conhecer Jesus e não a religião. E a minha oração, no meio dessa crise, no meio dessa pandemia, da minha crise, é que todos nós, todos os meus irmãos dessa comunidade, possam refletir se nós estamos, de alguma forma, não de forma coletiva, num ambiente, às vezes, em que nós estamos super protegidos, mas num ambiente privado, nos nossos relacionamentos pessoais, se as nossas convicções são convicções de seguidores de Jesus. Deus abençoe você. Amém. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação.
a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, Senhor. E eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem nos buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei, Senhor, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amém. É legal participar das aulas do Zoom, porque a gente aprende histórias novas sobre Deus, é muito legal. Eu gostei muito da aulinha das crianças que eles estão dando, porque eu gosto dos vídeos da escolinha, porque a gente já fez muitas dobraduras. Dobradura. Eu gosto de fazer bolo. Bolinho a gente já fez. Duras divertidas. E também brincar com os amigos. Agora eu quero falar coisa que eu não gosto. Eu não gosto de cantar, né? Porque, tipo, a professora pergunta alguma coisa e eu falo pra eu falar e eu fico com vergonha. Que depois eu tô com vontade de dormir. Todas as coisas cooperam, trabalham juntas para o bem. Aqueles que amam a Deus. Projeto 242 Kids. E você que não tá assistindo, vem participar com a gente, é muito legal. Por favor, participem, porque é muito legal, é muito divertido. E tchau. É isso aí. E esse é o Deus que a gente confia. É esse Deus que transforma vidas. E assim como ele transformou a vida de Saulo e o transformou num novo homem, até com um novo nome, Paulo, é isso que ele quer fazer com a minha e com a sua vida. Então, a gente quer convidar você para, se Deus falou contigo, se você sentiu algo diferente, ou se Deus de alguma forma tocou no seu modo de pensar e você entendeu a necessidade que você tem de Deus, assim como cada um de nós, então eu vou te convidar a fazer essa oração junto comigo. Pai, a
a gente quer entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, meu Pai. O Senhor é esse que cuida de nós, o Senhor é esse que muda vidas, o Senhor é esse que dá um novo propósito, um novo rumo, uma nova direção. Então, Pai, eu te peço por essas pessoas que estão assistindo, te peço por nós, te peço pela minha vida, Deus, tem misericórdia de cada um de nós e nos reorienta para Ti, que nós sejamos completamente direcionados a Ti, meu Pai, para a gente estar ligado contigo, a fonte da vida. Nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos pelo Teu sacrifício na forma do Teu Filho Jesus, que veio até a terra, viveu entre nós e morreu no nosso lugar para que nós tenhamos vida. Nós somos gratos por isso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. E se você então foi tocado por isso, e se você sabe que a sua vida precisa de Cristo e você ainda não teve esse momento dessa decisão de realmente querer seguir a Cristo, eu quero te convidar a apontar o seu telefone para o QR Code que vai aparecer na tela e você pode entrar em contato com a gente, você vai cair numa página de contato, pode entrar em contato que vai ser um prazer a gente falar contigo. Que Deus abençoe muito a tua vida e todos fiquem com Deus, tenham uma excelente semana, sabendo que é Ele quem transforma vidas. Deus abençoe.